Muito obrigada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha aí, eu falei que um dia eu ia ficar famosa e que vocês iam ficar me assistindo aí pela internet. Chegou o momento, tá? E olha eu aqui, aos aplausos, vim falar para vocês a respeito da tríade do modernismo brasileiro, tá? É Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Lembram lá da Semana de Arte Moderna que falamos em sala? Então, após a Semana de Arte Moderna, as artes, especialmente a literatura, apresentaram-se sobre uma nova perspectiva, correto? Então, a partir lá da semana de 22, os artistas, eles intensificaram suas produções com a temática nacional, e isso na busca pelo fortalecimento da identidade brasileira. Lembra que antigamente era só o que vinha de fora? Agora não, agora é um fortalecimento da identidade brasileira. Isso tudo aliada à proposta de valorização da linguagem regional, propondo a criação de uma língua e literatura que representasse o nosso país, tá? Então, a língua e a literatura, neste momento, passam a representar o nosso país, correto? Então, vamos falar de três grandes homens, tá? Aí que fazem parte dessa tríade. Manuel Bandeira, grandiosíssimo Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, tá, gente? Então, juntos, esses três autores, eles compõem a primeira geração modernista, que ficou ali entre 22 e 30, tá? Então, nesse período, ocorreu a fase heróica, pois teorizou, implantou e amadureceu o movimento no Brasil, e isso acabou inspirando as próximas gerações, tá? Então, quando a gente fala da primeira geração, a gente vai falar da defesa da criatividade, valorização da pesquisa, ó, tá repetido pesquisa aí, valorização da pesquisa e do estudo dos elementos brasileiros para a criação artística. Então, valorização da pesquisa, elementos brasileiros, lembrem lá, o modernismo agora ele foca no que é nosso, na nossa arte, na nossa cultura, correto? Grandioso Manuel Bandeira, este cidadão que vai aparecer para vocês aí bem bonito, ele era considerado um guru para os mentores da Semana de Arte Moderna, tamanho era o seu conhecimento no que se referia à literatura, tá? Então, Bandeira ele foi o precursor do movimento ocorrido lá na Semana de 22. Um grande conhecedor da arte poética, escreveu romances, ensaios, análise, entre tantas outras coisas. Bandeira, gente, ele era inspirador, era um cidadão bem-humorado, sempre de bem com a vida, tá? Então, a obra de Bandeira nos aproxima muito do poeta, ou seja, nos aproxima muito da vida desse poeta. Os poemas de Bandeira, eles tratam de temas universais, por exemplo, o homem, a existência, aquele pensamento de quem sou eu, o que eu sou, qual é a minha função, tá? A angústia, que é muito própria de todo ser humano, a tristeza, a solidão, a temporalidade e a morte. Quando a gente fala em temporalidade e morte aqui desse poeta, a gente vai pensar na efemeridade do tempo, porque efêmero é aquilo que passa rápido, tá? Então a questão do tempo aí, o tempo é efêmero, o tempo ele não espera ninguém, não apita na esquina para avisar que ele está chegando e que vai embora. Então, porque Bandeira ele morreu jovem, né? Ele teve tuberculose e acabou sendo alguém que ficou na memória dos outros muito cedo, porque acabou morrendo, tá? Então, ele fala a respeito dessas temáticas todas aí que são universais, tá? Seguimos aí, então, com a temática da fase.
A obra de Manuel Bandeira, gente, cheio de emoção, cheio de sentimento, muito lirismo, tá? Mas sem aquele excesso romântico. Mas flui numa poesia que toca. Ele tem tanta maneira bela de escrever que ele toca, ele é afetuoso no falar, tá? Ele é saudosista, ele sente saudade daquilo que não se faz presente, isso por conta das mudanças impostas pela vida. Então, lembre, Bandeira, ele é tocante, ele é afetuoso no falar, tá? Ele fala de saudade, ele fala da morte, ele fala da família, ele fala da infância, ele fala tudo isso com um certo saudosismo, mas isso tudo retratando e sendo cuidadoso com a linguagem, tá? Então, muito da obra de Bandeira tem caráter autobiográfico, que representa uma saída para Manuel Bandeira, que foi vítima da tuberculose. Motivo este, né, a tuberculose, que não permitiu que ele realizasse um de seus sonhos, que era se formar em arquitetura, tá? Então, ele morreu antes de conseguir ser um arquiteto. Uma experiência literária reflexiva nós encontramos na obra de Manuel Bandeira, tá? Paixão pela vida, fala sobre morte, ele fala de erotismo, ele fala do cotidiano, ele fala da infância, de Recife, da família, da solidão, do pessimismo e também do amor. Tudo isso voltando a falar com certa afetuosidade, certo? Manuel Bandeira tem 3 fases, gente. Uma que é pós-simbolista, que é marcada pelo espírito decadentista, a musicalidade formal, tá exemplificada nas obras Cinza das Horas, Carnaval e Ritmo Dissoluto. Aí tem a fase modernista, tá, que apresenta coloquialismo, versos livres, poetização do cotidiano. A fase pós-modernista, que ele apresenta, aliás, versos livres, versos brancos, tá? Formas populares, como o rondó, que nada mais é um poema de 2 rimas, 3 estrofes e um total de 15 versos. A preocupação aqui é com o exercício da liberdade, a forma adequada ao espírito das emoções que transborda, tá? Então, 3 fases aí, pós-simbolista, modernista e pós-modernista. Correto, gente? Seguimos, então. Tem aqui um rondó dos cavalinhos para vocês, tá? Os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. Tua beleza, Esmeralda, acabou me enlouquecendo. Os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. O sol tão claro lá fora e em minha alma anoitecendo. Os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. Alfonso Reis partindo e tanta gente ficando, os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. A Itália falando grosso, a Europa se avacalhando, os cavalinhos correndo e nós, cavalões, comendo. O Brasil politicando, nossa, a poesia morrendo. O sol tão claro lá fora, o sol tão claro, Esmeralda, e em minha alma anoitecendo. Bandeira fala também sobre amor e fala sobre morte. Vejam que bonitinho esse poema dele. Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. Vejam aí que nós temos o uso do coloquialismo, o aspecto bem infantil da poesia, não temos a pontuação, a liberdade aqui totalmente formal. O eu lírico, ele relata a descoberta do amor.
um amor inocente, o que é muito típico da infância, tá? E esse uso de coloquialismo aqui na poesia, tá, gente? Vamos falar um pouquinho agora do Manuel Bandeira aí com Passárgada, tá? Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, e como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar e quando estiver cansado, deito na beira do rio. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando eu de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vejam que neste poema nós podemos observar um eu lírico adulto. O amor aqui transita entre a idealização da mulher pura, espiritual e o desejo sexual. Então teve essa transição, tá? Daquela pureza para o desejo sexual. Então, neste poema nós temos aí a perspectiva erótica da mulher e também do amor. Já quando falamos, tá? Ele também retratou isso. Mas ele apresenta a morte, aqui está errado, eu vou corrigir para vocês depois. Manuel Bandeira apresenta a morte de uma forma nada melancólica, tá? Ele não tem autopiedade, ele até ironiza a morte, ele trata essa temática de uma forma bem humorada. Vejam no poema que segue. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia, suores noturnos, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, 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 mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vejam aí que ele está trabalhando com a racionalidade, tratando um tema tão sério, né? De forma irônica, de uma forma bem humorada. Isso era uma característica dele. Deixava isso mais leve, deixava isso mais fácil de ser enfrentado e mais fácil de ser levado. Já na prosa e crítica literária de Manuel Bandeiras, as crônicas apresentam um olhar poético sobre o cotidiano e com uma linguagem também doce. Retoma a infância, explora o amor e também a efemeridade, como lá na poesia. Certo, gente? Então, este autor, ele demonstra nas suas obras de críticas literárias uma visão muito aguçada sobre os acontecimentos históricos do Brasil e de uma forma muito apaixonada. Ele, como um bom estudioso que era e apaixonado pela literatura brasileira, ele expõe o seu pensamento a respeito das questões históricas do Brasil. Então, grande